Boa tarde. Na sequência do último vídeo que eu coloquei, que eu gravei sobre a mensagem sobre admirou-se Jesus, este será o vídeo número 2, ainda não sei se haverá um vídeo número 3, mas ao ir agora para um dos concertos de Natal e tendo um pouco de tempo livre, senti no meu coração fazer esta gravação e veio fortemente ao meu coração este vídeo número 2 sobre o assunto de fé, porque ao falar sobre admirou-se Jesus tem a ver com fé zero, ou fé pequena, ou fé grande. E neste segundo vídeo eu queria chamar a atenção para a questão daquilo que Jesus se admirou sobre aqueles que tinham uma fé pequena e aqueles que tinham uma fé grande. E antes disso, ao estar aqui, antes de começar a gravar, vieram aqui, eu não tenho aqui uma Bíblia agora, mas eu penso que sei onde está referido, que Jesus outra vez se admirou também, quando está lá em João, capítulo 14, quando os discípulos estavam a falar com ele, eles estavam como que a perguntar, e Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai. E Jesus não diz lá admirou-se, mas pela frase, a forma como ele responde, é como se ele tivesse admirado, porque ele diz assim, Filipe, como é que tu me perguntas, mostra-nos o Pai? Então eu estou há tanto tempo convosco e me perguntas, mostra-nos o Pai? E ele diz esta frase incrível. Quem me vê a mim, vê o Pai. Antes de eu avançar para a questão da fé pequena ou fé grande sobre todo este assunto, sobre admirou-se Jesus, nós podemos fazer com que Jesus se admire, tanto pela negativa como pela positiva. Eu não vou novamente para o vídeo número 1, mas agora lembrei-me de falar sobre esta questão de Filipe, porque é possível. O que é que significa esta passagem? O que é que nós conseguimos aprender desta passagem, desta pergunta de Filipe? E como é que Jesus ficou tão surpreendido depois de Filipe ver o que Jesus fazia, os milagres, o poder, a palavra, o nunca errar, e ainda lhe perguntar, mostra-nos o Pai, e Jesus lhe ter dado aquela resposta. Nós aprendemos que hoje em dia e ao longo dos séculos tem sido exatamente a mesma coisa. Jesus não veio criar uma religião, Jesus veio trazer um relacionamento. E de certa forma ainda, naquela mente de Filipe e se calhar dos outros discípulos, ainda existia muito de religião, de mandamentos, de regras, mas não tinham ainda entendido verdadeiramente quem era Jesus. Ele era Deus, ele veio trazer um relacionamento. Ele manifestava a glória de Deus através da sua palavra, a forma como tratava, do seu trato, a sua fé, o seu conhecimento do futuro. Jesus só encarnou um ser humano porque ele é Deus, ele é Espírito, porque precisava andar nesta terra para se manifestar. Mas ele é o Todo-Poderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. E neste caso nós podemos incluir milhões e milhões de chamados cristãos que vão à igreja durante anos e anos, se sentam na mesma cadeira por anos e anos, mas nunca conheceram o Pai. Nunca lhes foi revelado Cristo. Porquê? Porque a atitude de coração. A atitude do coração está completamente errada. A atitude do coração não é humilde, não é com sede e fome. É uma forma de seguir mandamentos de homens da religião e com isso pensam que conseguem um lugar no céu. Completamente o oposto daquilo que Jesus veio trazer. Avançando rapidamente para o aspecto de que Jesus se admirou daqueles que tinham pouca fé. Sabem uma coisa, ainda antes disso, há uma passagem lá em Gálatas, da Epístola de São Paulo a Gálatas, aos Gálatas, a cidade na Galácia, em que ele diz que a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. A fé é o conhecimento, é a confiança na palavra de Deus. Como eu disse no primeiro vídeo, fé não é crer em Deus. É como diz Tiago, crês tu em Deus? Até os demónios acreditam e estremecem. E há pessoas que dizem que acreditam em Deus e não estremecem de nada, não querem saber de Deus para nada. Continuam a viver a sua vida, a fazer o que lhes apetece. E acham que ludibri enganam Deus.
certa forma, como quando não tem um coração sincero e humilde diante dos homens e com sede e fome, vive uma vida de conveniência e como enganam uns e outros a vida toda, vivem por conveniências para benefício próprio, acham que conseguem, que Deus é assim. Nunca ninguém conseguirá chegar a Deus sem ser com um coração sincero, em plena certeza de fé, em plena certeza de confiança, que aquilo que Deus diz é para todo sempre a verdade. A fé só opera pelo conhecimento das Escrituras. A fé não existe a nossa própria ideia de quem é Deus ou como é que Deus vai fazer, não. Nós não podemos alterar ou aumentar ou diminuir daquilo que Jesus falou. E as pessoas não vão ler aquilo que Jesus falou. As pessoas conseguem passar uma vida inteira a seguir regras de igrejas, de religiões. Sabem uma coisa? Jesus não veio criar o cristianismo. Jesus não veio para criar a religião cristianismo. Essa palavra nem sequer existe na Bíblia. Jesus não veio criar uma religião. Jesus é o oposto da religião. Ele chamou hipócritas aos religiosos. Ele irou-se. Chamou sepulcros caiados, raças de víboras. À hipocrisia, aos religiosos, aos líderes religiosos. Jesus veio mostrar o Pai. Mostrar o Pai. Mostrar um relacionamento de coração. Aquele que nasce de novo. Aquele que o conhece, aquele que o busca. Eu não estou a dizer que nós não devemos ir a uma igreja, não é isso, não me entendam mal. Eu estou só a dizer é que a salvação não tem a ver com estruturas de edifícios. Não tem a ver com denominações católica ou evangélica, ou protestante, ou batista, ou Assembleia de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um conhecimento cá dentro, na fé. E nós não conseguimos aumentar a nossa fé. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, se eu não me engano. Capítulo 10, desculpem. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé aumenta por nós ouvirmos ou lermos as Escrituras. Mas se nós não lermos aquilo que Jesus falou, os Evangelhos, principalmente os Evangelhos, não podemos aumentar a nossa fé. Nós não aumentamos a nossa fé somente por aquilo que achamos que a religião diz, A ou B, C. Não, nós temos que, por nós mesmos, nós vamos ser responsáveis um dia diante de Deus, nós próprios. Nós não vamos um dia poder chegar diante de Deus, depois de nós partirmos desta terra, com desculpas do que é que aquele fez, do que é que aquele pastor dizia, o que é que aquele padre dizia. Não, 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 não. Jesus um dia, quando Jesus perguntou aos discípulos, enviou-os a pregar, está lá em Mateus capítulo 16, eles foram a pregar e vieram todos contentes. E Jesus perguntou-lhes, quem é que os homens dizem que eu sou? E cada um deles disse uma coisa. Olha, eles dizem que tu és Jeremias. Olha, eles dizem que tu és Elias, que voltaste novamente. Olha, eles dizem que tu és um dos profetas do Antigo Testamento. Ele deixou-os falar e depois perguntou-lhes, e vós? E tu? Quem tu dizes que eu sou? Quem tu dizes que eu sou fará toda a diferença. Fará toda a diferença. E rapidamente, estamos a falar de fé, estamos a falar que a fé só opera pelo amor. Não adianta dizer que tem fé, não adianta tentar usar a fé e o coração não existe o amor. Está lá em 1 de Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo escreveu aquele capítulo tremendo. Eu não sei se existe na escritura mundial algo tão bonito como o capítulo 13 de Coríntios. E depois de ele falar sobre o amor, o que é que importa ter fé que transporta as montanhas e não tenhas amor? O que é que importa conheceres todas as línguas e não tiveres amor? E depois ele diz assim ao fim, o amor é paciente, o amor tudo suporta. O amor é benigno. E depois ele diz assim, para terminar, e permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior destas é o amor. A fé não opera sem amor. A fé não opera sem o amor. O amor é tudo. Sabem uma coisa? Em 1 de João, capítulo 4, diz assim, aquele que ama procede de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Há uma outra passagem que o apóstolo Paulo diz assim, tendo um amor não fingido. É porque é possível haver um amor fingido, um amor interesseiro. Há pessoas que utilizam o amor, a bondade, os valores de Deus para obter por detrás, têm dolo, para depois obter coisas com benefício próprio. Não irão a lado nenhum com Deus. Fé pequena. Jesus admirou-se dos discípulos
por terem também fé pequena. Duas passagens, uma delas quando ele estava a dormir no barco, ele disse, passemos para a outra margem. Já falei disto várias vezes. Mas rapidamente ele diz, passemos para a outra margem. Ele já tinha dito, ele já tinha falado, e tudo o que ele dizia acontecia exatamente como ele dizia. Eles sabiam, deveriam saber, se Jesus disse, passemos para a outra margem, significa que eles iam chegar à outra margem do lago. Marcos capítulo 4, versículo 35. Mas quando eles começaram a avançar, Jesus dormiu no barco, dormia no barco. Veio uma tempestade e os discípulos esqueceram tudo. É exatamente na nossa vida. Nós dizemos que temos fé, dizemos que acreditamos em Deus, até ao momento, não todos, não é? Mas até ao momento em que as circunstâncias nos ataquem, as tribulações, as dificuldades, e aí esquecemos tudo. Aquilo que a palavra de Deus diz, tantas promessas de Deus, não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei contigo até ao fim. Não te preocupes com o dia da manhã, basta a cada dia o seu mal. Se eu cuido dos lírios do campo e cuido dos pássaros do céu, como não cuidarei de vós, homens de pequena fé? Marta, Marta, estás tão atribulada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu aquela que não lhe será tirada. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Marta, Marta estava atarefada com tantas coisas, tinha pouca fé. Ouvia as mensagens que a Maria ouviu na igreja, na sinagoga, na altura, sabia que o Messias ia vir, o Messias está na sua casa, mas as duas irmãs manifestam fé completamente diferente. E Jesus, quando os discípulos estavam no barco, começaram a ver a tempestade vir, começaram a ficar assustados, as ondas começaram, os ventos a soprar, começaram a ficar assustados, esqueceram que Jesus já tinha dito, esta é a minha promessa, nós vamos chegar ao outro lado do rio. Jamais Satanás, nem nada neste mundo poderia matar Jesus. Já tinham visto Jesus fazer tantos milagres, que ele era poderoso, conhecia o futuro, ressuscitava os mortos, multiplicava o pão e o peixe. E eles esqueceram-se disso tudo e foram acordar Jesus. Jesus, tu não te importas, estás aí a dormir, tu não te importas. Pereçamos. Não te importas que nós vamos morrer. E Jesus, com aquela paciência que nós lhe conhecemos, não é? Ou que eu não sei explicar, diz-lhes, ó homens de pequena fé. Ele levantou-se primeiro, ele acalmou os ventos e as ondas, aquietou-se, fez-se grande bonança, a Bíblia diz. Não sou eu que digo, está lá escrito. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 em frente. E depois Jesus vira-se para os discípulos e repreende-os. Admirou-se e disse-lhes, ó homens de pequena fé, como podeis ser ainda tão tímidos? Como não tendes ainda fé? Como deixais que as circunstâncias, os problemas, o sistema do mundo, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, seja superior àquilo que é a promessa de Deus? Mas lá voltamos ao mesmo problema. As pessoas porque não sabem o que Deus prometeu. Não sabem o que Jesus prometeu. Por isso não podem exercer fé. Têm uma fé zero. Têm uma fé baseada que não sabem, nem sabem o que é fé. Fé não é acreditar em Deus. É confiar que aquilo que está escrito, que Jesus disse e que prometeu, nunca falhará. Outra passagem de fé, pequena fé. Há várias passagens de pequena fé, mas também quando no capítulo 14 de Mateus, aquela passagem mundialmente conhecida, não é? E pregada milhões de vezes, quando os discípulos, Jesus disse-lhes, ele ficou a orar num determinado sítio e disse aos discípulos, ide no barco que eu fico ainda aqui. Ele ficou a orar. E quando os discípulos entraram no barco, levantou-se novamente uma tempestade. Nesse caso não foi uma tempestade, eles viram que foi também uma tempestade. E Jesus vinha a andar por sobre o mar. Vinha a caminhar. Eles pensavam que era um fantasma. Ficaram assustados. E sabem uma coisa? E Jesus disse de longe, não temais, sou eu. E mesmo assim Pedro, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. Veja esta passagem tremenda. Se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse uma única palavra. Vem. E Pedro, além de Jesus, é o único homem na história que caminhou sobre as águas. Agora veja. Pedro saiu do barco,
começou a caminhar sobre as águas, de ir em encontro a Jesus. Foi preciso uma ousadia, foi preciso fé. Mas ao ele caminhar, ao ele continuar a caminhar, a Bíblia diz que ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas, começou a ter medo, começou a duvidar e começou-se a afundar. Isto está lá escrito. E Jesus veio ter com ele, pegou-lhe por a mão, levantou e foram os dois para o barco e depois disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não adianta falar muito mais, eu acho que isto diz tudo. Ao nós caminharmos para a vida até podemos começar bem, avançamos bem, mas os ventos, as ondas fortes, a dúvida entra, e quando a dúvida entra, aniquila a fé. O oposto de fé é a dúvida, é o medo. E Jesus lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidastes? Mas mesmo assim Pedro teve pequena fé, porque os outros 11 discípulos nem pequena fé tiveram para sair do barco e caminhar sobre as águas. Preferiram ficar no conforto do barco, tiveram fé zero. Tivessem eles todos saído do barco à voz de Jesus, vem, teriam caminhado, não tivessem duvidado, teriam caminhado para Jesus. E penso eu, não está escrito, provavelmente teriam todos caminhado sobre as águas diretamente para a costa e teriam abdicado do barco. Isto estou eu a dizer. Agora, rapidamente, como poderemos admirar Jesus por uma fé grande? Aqui nós vemos Jesus admirou-se por causa da fé pequena, mesmo depois de eles estarem com Jesus tanto tempo. E isto está talvez 80% da igreja hoje no mundo inteiro com fé pequena. Tem fé para certas coisas, mas quando os problemas vêm, esquecem tudo o que a palavra de Deus diz, porque não conhecem, porque não alimentam o coração com a fé. Fé grande. Fé grande. Alguém, vários testemunhos, vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram Jesus ficar surpreendido por causa da sua fé grande. Eu prefiro deixar este aspecto para o próximo vídeo, porque já vai em praticamente 18 minutos, e eu quero deixar aqui só um resumo disto. Como Jesus se pode admirar por termos fé zero, como foi com Tomé. Tomé, porque tu vistes, crestes. Felizes aqueles que não vendo, creem. E Tomé disse: se eu não vir o cravo na sua mão, se eu não vir aqui o sinal da lança do seu lado, tinha estado com Jesus 3 anos e meio, tinha visto tudo. E no fim, quando alguém lhe disse: vimos Jesus ressuscitado, se eu não vir, de forma alguma creio. E Jesus vem ter com ele e diz-lhe: Tomé, Tomé, porque viste, crestes, felizes aqueles que não vendo, creem. Toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado, e não sejas incrédulo. Fé zero. Fé pequena, como eu falei agora aos discípulos. Jesus admirou-se de Filipe quando lhe perguntou: mostra-nos o Pai. Jesus, como que surpreendido, disse-lhe: Filipe, como é que tu me perguntas isso? Então não vês que eu sou... Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E quantas pessoas andam na igreja anos e anos e anos e não têm qualquer tipo de entendimento, nunca tiveram uma experiência pessoal, poderosa, sobrenatural com Deus. Não é religião, é cá dentro. Jesus disse: a alegria que eu vos dou ninguém pode tirar. Dou-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá, não vos se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando vos tiver preparado lugar, voltarei para vos tomar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta é uma experiência sobrenatural com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E eu quero só resumir sobre a questão daquele episódio de Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 4, versículo 35, sobre Jesus repreendê-los e admirou-se de eles terem pequena fé depois de terem visto o que viram. Deus os abençoe. Eu oro para que esta palavra não é a palavra do Fernando, é a palavra revelada do Espírito Santo, e que todos os que ouvem a palavra é espírito e vida, não só na mente, mas no coração. Deixa ao coração revelada e transforme e traga o poder de Deus, a presença de Deus revelada,
para que traga vida e vida com abundância. Deus os abençoe. O vídeo número 3 será sobre admirou-se Jesus da grande fé de várias pessoas com quem ele se encontrou. Deus os abençoe.